Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos, inscreverem-se, subscreverem o canal da Rádio Transforma. E já agora colocarem comentários e baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. Começamos então por falar de Portugal, como habitualmente. Nós assistimos esta semana a um enorme alerta sobre o problema da água no nosso país. O problema da água está relacionado com o problema das alterações climáticas, que se têm vindo a verificar em toda a Europa, mas são particularmente graves na Península Ibérica, em Espanha e também no sul de Portugal, Algarve e Alentejo. Até porque, de certo modo, a Península Ibérica é também uma extensão da África. A distância entre Gibraltar e Marrocos é de apenas 13 km. Portanto, praticamente somos também uma parte da África. E os problemas da África transmitem-se também para a Península Ibérica, até mais do que para outros países europeus. É por isso que no Algarve, e particularmente no Alentejo, como disse, estamos a sofrer uma seca prolongada e intensa. Nós temos esse problema, mas é um problema que se verifica sobretudo a sul do Tejo e mais no interior do país. Trás-os-Montes também tem problemas de seca e a beira interior. É um problema que se verifica nas regiões do país que estão mais ligadas ao Mediterrâneo e à África e mais ligadas à meseta ibérica. Profundamente seca, com a Castela e Leão secos. Ora, temos vindo aqui a alertar que o problema da água é o principal problema do futuro a nível mundial. Não é apenas um problema de Portugal e da Península Ibérica, é um problema do futuro a nível mundial. E Portugal, apesar dos problemas que tem a vantagem de ter uma pluviosidade razoável, em alguns casos até grande, a norte do Tejo, sobretudo na parte do Minho, Douro Litoral e Beira Litoral, e até um pouco Extremadura. Ora, a bacia hidrográfica portuguesa é de tal modo próxima que já há muito tempo que se poderia fazer transvases entre todos os rios da bacia hidrográfica portuguesa e as zonas carentes de água. Não só no Alentejo e Algarve, mas também em Trás-os-Montes e na beira interior. Não é difícil quem perceber da hidrografia de Portugal, e eu mostro agora um mapa de Amorim-Girão na geografia de Portugal, um mapa antigo, que mostra quão próximos estão, afinal de contas, os rios portugueses e os seus afluentes. E não era difícil fazer transvases. Eu dou um exemplo que eu conheço muito bem. Praticamente o Voga e o Mondego estão ligados. Quem conhece a Ria de Aveiro, a zona de Mira e posteriormente lagoas como a Lagoa da Vela e outras lagoas ali próximos da Figueira da Foz, percebe que facilmente poderá haver transvases entre
o Voga e o Mondego. E o mesmo sucede com o Mondego e o Tejo. Também as suas bacias estão próximas. Já há muito tempo que o problema deveria ser enfrentado através da criação de barragens. As barragens têm a grande vantagem de produzirem energia elétrica e, sobretudo, permitirem que grande parte da água das chuvas que cai em norte do Tejo não escorra pura e simplesmente para o mar. Era uma forma de resolver em grande parte os problemas das alterações climáticas e particularmente da agricultura e do fornecimento à indústria em Portugal, a sul do Tejo, no Algarve e Trás-os-Montes e Beira Interior. Claro que há inconvenientes na construção de grandes barragens, mas a construção de barragens de médio e pequeno porte podia, no fundo, desempenhar as mesmas funções e permitir que grande parte da água que se perde no mar fosse transferida para as zonas onde há seca. Por outro lado, é importante que haja legislação para proibir, de uma vez por todas, que campos de golfe e piscinas sejam alimentados com água proveniente de aquíferos. Ainda recentemente veio a notícia de que, devido à exploração de um aquífero em Vila Moura, esse aquífero foi invadido por água do mar. É algo extremamente grave e não se percebe porque é que não é proibido que os campos de golfe, particularmente, que gastam imensa água, relevados públicos, jardins públicos, que gastam imensa água, não sejam alimentados com águas provenientes da reciclagem de esgotos. Neste momento, há sistemas de reciclagem que permitem que essa água que vem de esgotos seja usada perfeitamente, sem problemas nenhuns, na rega de espaços públicos, de relvas, de jardins, de arvoredos públicos e, sobretudo, de campos de golfe. Era importante que, de uma vez por todas, isso se fizesse e que, no que toca a jardins privados, ou também fosse obrigatório que os jardins privados fossem regados com água reciclada e não com água da rede. E se fossem regados com água reciclada, para além, eventualmente, multas, pois tivessem, inclusivamente, o preço muitíssimo agravado na água que fosse utilizada a partir da rede de abastecimento para habitação. O mesmo poderíamos dizer relativamente à água utilizada para fins fabris, que pode perfeitamente ser água reciclada, de um modo geral, pode ser água reciclada, e isso deveria tornar-se obrigatório. Infelizmente não é, e é importante que se tome consciência da necessidade da alteração da legislação neste sentido e de que o PRR, que agora está a ser executado, inclua este tipo de medidas de aproveitamento dos recursos hídricos, de organização dos recursos hídricos, de modo a fazer um aproveitamento da água das chuvas para que essa água não se perca no mar e seja transvasada para zonas dela carecidas. Falamos agora de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa extremamente grave. Isso ocorreu agora esta semana. O Tribunal da Relação de Lisboa publicou um acórdão em que obriga a Wikipédia a retirar referências da ligação de César do Paço ao Chega.
e de eventuais crimes que César do Paço tenha cometido. César do Paço é um indivíduo destes empresários de sucesso que há em Portugal, que pululam em Portugal e que neste momento está em Miami, está nos Estados Unidos. E ele é acusado de financiar o Chega, foi condenado em processos de crime e conseguiu, nesse acórdão, que revogou uma decisão de primeira instância, que essas referências das suas ligações ao Chega, do financiamento que ele fez do Chega, com suspeitas de origem criminosa, e das suas condenações sejam retiradas da Wikipédia. É algo de extremamente grave para a liberdade de informação em Portugal. É uma violação clara do artigo 38 da Constituição da República, que garante aos cidadãos a liberdade de expressão e o direito à informação. Ora, como é que um cidadão pode votar conscientemente se não sabe que o Chega é financiado através de meios criminosos, por exemplo, o Chega ou outro qualquer partido? Se isso é retirado das redes sociais. Por exemplo, nós sabemos que o Chega é financiado também pela Igreja Universal do Reino de Deus. Quem é contra a Igreja Universal do Reino de Deus e tudo aquilo que ela representa de burla, de exploração da crença, de exploração da fraqueza psicológica das pessoas, psicológica e até material das pessoas, pois quem nunca aceitaria que um partido em que votasse fosse financiado pela Igreja Universal do Reino de Deus ou por outra semelhante, mas que não pode saber porque isso é retirado das fontes de informação a que pode ter acesso. Isso retira não só a liberdade de expressão e de informação, mas provoca algo de extremamente grave, que no fundo é a possibilidade de defraudar a democracia, porque as pessoas só podem votar democraticamente se puderem votar devidamente informadas. E aquilo que se faz com este tipo de decisões é retirar aos cidadãos a possibilidade de se informarem sobre tudo aquilo que interessa para votarem ou não votarem em determinado partido. Esperamos que o caso de César do Paço vá ao Supremo Tribunal de Justiça e que o Supremo Tribunal de Justiça aplique o artigo 38 da Constituição da República e revogue essa decisão antidemocrática, anticonstitucional do Tribunal da Relação de Lisboa, extremamente perigosa para a nossa democracia. Falamos agora da Ucrânia e da contraofensiva que se está a verificar. Vimos ontem uma barragem enorme de mísseis em Bakhmut, mísseis ucranianos contra as tropas do grupo Wagner, que ocupam grande parte de Bakhmut, que eventualmente já terão retirado de cerca de 3 km quadrados de Bakhmut. Sabemos que a Inglaterra resolveu enviar mísseis Storm Shadow que atingem 250 km, portanto tem a possibilidade de, a partir da Ucrânia, atingirem a Crimeia e outros pontos importantes da Rússia, e isso indicia o reforço da capacidade bélica da Ucrânia e a possibilidade de a guerra atingir novos patamares. Estamos convencidos, firmemente convencidos, que não vai ser possível derrotar a Rússia. A Rússia tem um arsenal militar muito maior do que aquilo que as fontes informativas e os serviços de espionagem ocidentais dizem que tem. Aquilo que vemos é o arrastar-se da guerra.
Esperamos que Henry Kissinger, um experimentado diplomata americano que foi ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, tenha razão ao dizer que conversações a sério vão acontecer ainda antes do final deste ano. Assistimos esta semana a conversações de alto nível entre a China e os Estados Unidos da América. Pensamos que essas conversações não dizem apenas respeito às relações económicas entre a China e os Estados Unidos, mas dirão também, inevitavelmente, respeito à guerra na Ucrânia. Esperamos que isso dê frutos e que leve o mais curto prazo possível a uma pausa na guerra, de modo a que o martirizado povo ucraniano não continue a ser martirizado. Isto sem prejuízo dos meios de informação ocidentais estarem a focar a sua atenção no povo ucraniano e não noutros refugiados, porque os ucranianos são europeus e outros refugiados que sofrem tanto ou mais, nomeadamente, por exemplo, os do Sudão, da Somália, da Síria, do Iraque, do Afeganistão, que sofrem tanto ou mais com as guerras do que os ucranianos, esses, pura e simplesmente, são ignorados pela Europa e pelo chamado mundo livre, pelo mundo ocidental, porque não são europeus, não são ocidentais. Era importante que deles se falasse. Finalmente, falamos do Brasil. E agora daquilo que se tem vindo a descobrir da corrupção, o Mauricide, que no fundo aquilo que está a fazer é de ser um testa de ferro do clã Bolsonaro ao adquirir mansões por valores fabulosos nos Estados Unidos, que gente ligada a Bolsonaro está cada vez mais a ser apertada porque, nomeadamente, os seus celulares estão a ser abertos e descoberta informação preciosa sobre a forma como eles atuaram. Mas aquilo que releva nesta semana é uma saída de Jair Bolsonaro, que disse que se ele fosse preso, muita gente iria com ele. Isto, no fundo, não é mais do que uma confissão pública de Bolsonaro da existência de uma associação criminosa. E com isso, ele só está a ameaçar os seus cúmplices da associação criminosa de que, se eles delatarem, pois irão presos também com ele. É uma ameaça que os seus cúmplices certamente levarão a sério. Ou talvez não. Parece que Mauro Cid vai aceitar a delação premiada e as coisas vão passar a correr de mal a pior para Bolsonaro. Mas aquilo que se verifica é que o governo de Bolsonaro era, no fundo, uma associação criminosa. E essa associação criminosa que governou o Brasil, ou desgovernou o Brasil durante 4 anos, finalmente está a ser descoberta. Esperamos que todos os, não só membros dessa associação criminosa, como financiadores dessa associação criminosa, sejam julgados e condenados para que o Brasil, de uma vez por todas, passe a ser um país respeitado e decente. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal da Rádio Transforma. É muito importante a subscrição do canal da Rádio Transforma para o crescimento deste projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.
Política Impura, na Rádio Transforma.